Irmão, abra comigo para Filipenses capítulo 4, nós iremos ler o verso 6. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, amém? Conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Vamos ler todos juntos? Leiamos Filipenses 4, verso 6. Mandar-lhe, tá ok? Amém. Vamos ler. Leiamos, Manuel. Achou, querido? Vamos lá, vamos esperar o Manu achar. Pronto, leia com a mãe, leiamos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai, pela tua santa e bendita palavra. Reconhecemos que ela é o nosso alimento diário, é aquela que nos sustenta, que renova a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor pelo Senhor. Fale conosco nesta noite, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Nós estamos ainda olhando para uma série de lições, onde tem como tema, tratando biblicamente a preocupação. Nós olhamos para duas áreas deste estudo, que é o louvor e o equilíbrio. O louvor e o equilíbrio. E hoje nós iremos para a terceira perna desse tripé. E essa terceira perna, meus amados irmãos, ela é muito importante. Sem essa terceira perna, as outras pernas, elas não subsistem, elas não permanecem, elas irão cair, elas não ficam em pé. Então é o louvor, o equilíbrio e a terceira perna é a oração. É a oração. A importância da oração na nossa vida. Uma vez que nós estamos em um culto de oração, isso deve nos levar a cada dia a considerar a oração no nosso, não só no culto de oração, mas no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Eu gostaria de cobrir esse subtema, podemos dizer assim, oração, em 4 quartas-feiras. Primeira, nós iremos falar a primeira quarta, que é hoje, por que orar? Por que você deve orar? Segundo, como orar? Terceiro, quando orar? E quarto, ou a quarta quarta-feira, qual o objeto da oração? Perfeito? Então hoje nós temos uma pergunta para responder. E esta pergunta é: por que orar? Por que eu devo orar? Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos saber de que oração é assunto de família. Oração é assunto de família. A oração, meus irmãos, é uma prerrogativa dos filhos de Deus. A oração é uma atribuição dada por Deus aos seus filhos. Aqueles que temem a Ele, aqueles, meus irmãos, que fazem a sua vontade, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então a oração é uma prerrogativa dos filhos de Deus. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós iremos ler na palavra de Deus o próprio Deus dizendo ao seu povo, Ele vai dizer ao seu povo
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não fala isso para nenhum outro povo, mas para o seu povo. Ainda no Velho Testamento, ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E aí ele vai continuar dizendo. Então note que esta prerrogativa, esta atribuição é para o povo de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos ouvir, Manuel, o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas. É às igrejas, os servos do Senhor, que o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. E depois nós vamos ver ele escrevendo a líderes, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, e dizendo para esses homens que eles deviam ser homens de oração. Vamos ver as cartas gerais, ou as epístolas gerais, epístolas escritas a crentes, 1 Pedro, 1 João, não é verdade? E nessas epístolas também há o apelo do Senhor para que estes vivam em oração. Quando eu digo que oração é coisa de família ou é assunto de família, eu estou dizendo o seguinte, de que oração é entre pai e filhos e pai. Eu não estou falando da minha família, eu estou falando da nossa familiaridade com o nosso Deus. Oração é assunto entre pai e filho, e filhos e pai. É um recurso que o próprio Deus deixou para os seus filhos usufruírem, para o seu povo usufruir. O povo de Deus, eles devem ser medalhista de ouro em oração. Ele não pode ser medalha de bronze em oração. Eles não podem ser medalha de prata, porque esta prerrogativa não foi dada a ninguém mais, a não ser ao seu povo. É um assunto que nós precisamos dominar na prática. É algo que deve ser proeminente nas nossas vidas. Deve ser o nosso campo de atuação. Deus deixou uma via aberta para o seu povo, para os seus filhos, e esta via aberta é a oração. Então, meus irmãos, é de se esperar que nós sejamos pessoas de oração. É de se esperar que nós vivamos na prática da oração. Não se pode conceber de que um servo, um filho de Deus, não viva na prática da oração. A oração é assunto da família de Deus. É o relacionamento de filhos carentes diante de um pai gracioso. De um pai que quer abençoar, de um pai que quer corresponder com os seus filhos. Mas esses filhos têm que estar diante dele. Então a primeira resposta, ou a resposta para esta pergunta: por que eu devo orar, pastor? Porque você é um filho de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. E nós temos um pai que quer relacionar conosco, não um relacionamento de uma vez por dia, uma vez por semana, mas todos os dias, todos os momentos. O pai quer conversar, quer ouvir os seus filhos. Eu sou pai, eu fico muito triste quando as minhas filhas, os pais que estão aqui, passam um dia sem conversar conosco. Eu fico imaginando o próprio Deus, que nos deu esse privilégio, essa via de mão dupla. Por que mão dupla? Porque oração não é somente nós que falamos com Ele.
Ele também fala conosco na oração. Ele ministra ao nosso coração quando nós estamos orando. Tanto que, quando você se levanta diferente, porque Ele ministrou de alguma maneira no seu coração. Então, por que devemos orar? Porque a oração é um assunto de família, é uma prerrogativa, é uma atribuição dada por Deus aos seus filhos. E é tão gostoso quando pessoas lá aí de fora reconhecem isso. Quando diz para você, ore por mim. Lá no subconsciente deles, eles sabem de que esta dádiva, esse privilégio, foi dado a nós. E eles pedem oração para nós. Ore por mim. Não é isso? Então que nós possamos usufruir dessa bênção, desse privilégio, dessa via que está aberta para nós, para falarmos com o Pai. Amém? Meus irmãos, por que nós devemos orar? Segundo, porque a oração, ela valida a nossa dependência de Deus. A oração, ela legitima a nossa dependência de Deus. Eu não sei, mas talvez aqui só Manuel e Aninha fazem isso, né? Mas eu creio que a maioria de nós aqui, quando nós nos levantamos de manhã, nós trocamos de roupa, tiramos o pijama, não é isso? O irmão, eu não, passo o dia, né? Talvez alguns passam o dia, mas a maioria, quando levanta de manhã, aonde vai começar a lida daquele dia, ele vai tirar o seu pijama para poder vestir uma roupa aonde ele vai começar o seu dia de trabalho. Meus amados irmãos, a oração é um vestir-se a cada manhã. Assim como nós necessitamos trocar de roupa a cada manhã, quando nós oramos de manhã, buscamos ao Senhor de manhã, nós estamos nos revestindo. É aquele momento, aquele encontro com Deus, aonde Deus vai nos vestir, aonde nós seremos revestidos para vivermos, enfrentarmos a lida daquele dia. Porque naquele dia você vai encontrar luta, e sobretudo, lutas espirituais. Sobretudo, cada dia você enfrenta lutas espirituais. E se você não se revestiu de manhã, não vestiu a roupa, não teve aquele encontro com o Senhor de manhã, como é difícil, como somos vencidos. Como somos, amados irmãos, envergonhados muitas vezes. Então, a nossa força, ela é semelhante à força de uma criança. É uma força incapaz de socorrer-se a si mesma. E nós precisamos do Senhor. E quando nós oramos, a oração nos lança sobre aquele que é a nossa força. Nós nos lançamos sobre aquele que vai nos revestir de força. É o reconhecimento de que eu não sou o pai, eu sou filho. É o reconhecimento que eu não sou Senhor, eu sou discípulo. Eu não sou mestre, eu sou aquele que está aprendendo, eu sou servo. E quem supre para o filho é o pai. E quem supre para o servo é o mestre. Mas muitas vezes nós queremos começar o dia como pai, e esquecemos que não somos pai, nós somos filho. E esquecemos que nós não somos mestres, nós somos servos, somos discípulos. E o discípulo vai precisar da força do Senhor. E o Senhor é a força, é aquela fonte de força para os nossos recursos e para nós passarmos aquele dia. Amém? Então a oração é o meio pela qual nós entramos em contato
com a força de Deus, e ali nós vencemos a nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Amém? A Marília lembra da frase da 6ª lição do discipulado? Lição 6 sobre oração? Não? A Marília e o Laércio estão terminando, meus irmãos, o discipulado, e a lição 6 nos fala sobre a oração, sobre a importância da oração na minha vida. E a lição 6, ela começa com uma frase, e a frase é o seguinte: um crente só é tão forte quanto a vida de oração dele. Um crente só é tão forte quanto a vida de oração dele. Esta é a verdade. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós precisamos orar. Somente quando nós quando colocamos de lado a nossa força, é que realmente o Senhor se tornará a nossa força. Louvado seja Deus. Amém? Eu tenho um cunhado, esposo da minha cunhada, Luana, Messias, os irmãos conhecem. E o Messias, ele não consegue boiar. Eu já falei isso aqui com os irmãos. Você consegue boiar? Não? Eu não sei como pessoas não conseguem boiar. Eu creio que se levar ele para o Mar Morto, nem no Mar Morto ele consegue boiar. Os irmãos sabem que o Mar Morto tem uma densidade, né, muito grande de sal. E as pessoas deitam ali, né, e ficam ali boiando devido à força do sal. Meus irmãos, qual é o segredo de boiar? É o fato de nós nos entregarmos. Enquanto nós nos debatemos, nós afundamos. Mas quando você se entrega à força da água, ela te sustenta ali. E você consegue passar alguns tempos boiando. Não muito tempo, mas você vai boiar. E assim é a oração. Enquanto nós nos debatemos nessa vida, segurando na nossa própria força, áreas da nossa vida estão afundando. A nossa fé, a nossa esperança, o nosso calor espiritual, o nosso primeiro amor. Mas enquanto nós nos debruçamos, né? Dependemos não da nossa força, mas da força do Senhor, o Senhor vai colocando tudo no lugar, não é verdade? A sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua família, o seu trabalho, os seus planos, os seus sonhos, Deus vai colocando tudo no lugar para a glória do Senhor. Amém? Então, por que eu devo orar, pastor? Porque a oração, ela valida a nossa dependência. É através da oração, meus irmãos, que a dinâmica divina, pela qual o crente vence as tribulações, as preocupações. A dinâmica, o poder divino, a graça divina, o agir divino se torna operante na nossa vida, para a glória do Senhor. Amém? Então, por que eu devo orar? Porque oração é assunto de família, é assunto de um filho dependente, é a relação de um filho dependente com um pai amoroso, um pai que quer abençoar. Porque eu devo orar, porque a oração, ela valida, ela autentica, meus irmãos, ela ratifica, ela legitima a minha dependência de Deus. Eu sou dependente. Porque enquanto eu não estou orando diante do Pai, eu não estou mostrando dependência. Eu estou no domínio da direção da minha vida. Amém? E ultimamente, hoje à noite, por que eu devo orar, pastor? Por que eu devo orar? Porque a oração, ela é eficaz. Louvado seja Deus. Você pode dar um amém? Amém. A oração, ela é eficaz. Lembra da frase que eu falei para você, Vitor? Martim Lutero, meus irmãos,
Quando ele disse essa frase, ele não estava jogando palavras ao vento. Ele sabia que ele estava falando. Martinho Lutero disse o seguinte: tenho tanta coisa para fazer que não posso ficar sem passar 3 horas em oração diariamente. Seria o contrário, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso orar nem 15 minutos, eu tenho que fazer. Mas é o contrário. Quanto mais coisas você tem que fazer, mais tempo você deve passar em oração. E Martinho Lutero tinha essa convicção: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar sem passar 3 horas em oração diariamente. Por que a oração é eficaz, meus irmãos? Porque ela economiza tempo, ela economiza dor de cabeça, ela economiza problemas. Não é verdade? Claro que é. Quando nós oramos, torna-se disponível para nós a sabedoria de Deus, a direção de Deus, o guiar de Deus, a presença de Deus mais próxima de nós. Isso tudo economiza tempo, sabe por quê? Porque enquanto eu não oro, eu vou tomar uma decisão sem sabedoria, eu vou falar sem sabedoria, eu vou agir sem sabedoria. E quando eu ajo em sabedoria, porque eu oro, porque eu busco a Deus, eu economizo tempo. Por isso que Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Então ela é eficaz. A oração é eficaz porque ela nos leva à paz mental. Paz mental. Quantas pessoas, irmãos, são pessoas inquietas, aborrecidas, irmão Manuelzinho, simplesmente porque ela não sabe como fazer, o que fazer e o que precisa fazer. E ela está numa situação, muitas vezes, onde ela está inquieta, está aborrecida. E é tão lindo quando Isaías vai dizer que o Senhor, Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque Ele confia em Ti. Então, quando nós oramos, nós estamos firmando a nossa mente no Senhor. É o nosso contato com o Deus da paz que nos concede a paz, da paz de espírito, da paz mental. Isso é maravilhoso. Deus nos leva a uma perspectiva correta das coisas, uma visão correta das coisas. E tudo isso, irmãos, um dos ingredientes grandiosos, eficazes, que nos leva a ter também essa perspectiva correta de Deus, é a oração. Amém? Por que devemos orar? Porque ela é eficaz e nos leva à harmonia. A harmonia comigo mesmo, porque tem vezes que há um conflito dentro de nós. Será que é só em mim que há conflito? Né, irmã Cida? Às vezes a gente fica com um conflito dentro de nós. E quando eu oro, parece que Deus encaixa as coisas aqui dentro, né? Não só conflito dentro de mim, mas conflito com aquele que está ao meu lado, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu lar, conflito com o meu Deus. Então, quando nós oramos, tudo é levado à harmonia, porque o Senhor conduz estas coisas, conduz as nossas vidas. Não é isso? Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: olha, ficai aqui em Jerusalém, não saia daqui, porque eu irei enviar o Espírito Santo de Deus sobre vós. E a palavra de Deus diz que 120 discípulos, 120 crentes, eles se reuniram ali, e eles passaram ali um tempo orando ao Senhor. Não foi? Orando ao Senhor. Nossa, como poderia estar o coração daqueles crentes? Jesus subiu assunto ao céu. Não havia segurança nenhuma. Mas o que levou eles a terem uma harmonia com eles e uma harmonia com Deus
foi a oração. Então você está passando por algum momento difícil? A oração vai te levar a uma harmonia para a glória do Senhor. Meus irmãos, concluindo hoje à noite, por que eu devo orar? Você deve orar, porque oração é assunto de família. É os filhos que estão aqui, com um Pai gracioso. E Deus tem expectativa das nossas orações, da nossa vida de oração. Por que eu devo orar? Porque a oração é o meio pela qual você permite Deus dar forças de tal maneira que você viva de forma vitoriosa. Eu nunca vi um crente que ora de cabeça baixa. Eu nunca vi um crente que ora enfraquecido na fé. Mas todos os crentes que oram, eles são resolutos, eles estão avançando, eles estão firmes. A oração nos leva a viver vida cristã vitoriosa. Amém? Por que devemos orar? Porque a oração concede a você a ajuda do Espírito de Deus para vencer as suas fraquezas. E uma das nossas fraquezas é o tema desta lição: preocupação, ansiedade, coisas que saem do nosso coração. E quando nós oramos, nós podemos descansar estas áreas aos pés do Senhor Jesus. Amém? Por que você deve orar? Porque a oração permite você a oportunidade de transformar cada cuidado em uma oração. Hoje nós tivemos uma experiência, eu estava no escritório, de repente, plim, 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 na campainha, e ouvi um choro, um desespero, um choro. Falei, nossa. Aí quando eu abri o portão, era a vizinha, a Cida. Ela tem 2 gêmeos de 4 anos. Esses meninos sumiram. 2 horas, ela diz, pastor, eu estou 2 horas procurando os meninos, não achei. Falei, meu Deus, onde foi parar? Presta o celular do senhor para me ligar para a polícia. Aí ligamos para a polícia. Aí a polícia ligou para o conselho tutelar. Aí eu peguei o carro com a Luciana, saímos, Senhor Deus, onde estão essas crianças? Orando. E fomos lá para baixo, porque viram ele lá perto do Bar do Peixe. Olha só onde essas crianças estavam já. E outro vizinho pegou o carro, foi para um lado, e aí chegamos. Aí quando chegamos, o conselho tutelar já estava na frente da casa dela, tinha achado os meninos. E realmente já estavam lá embaixo, chegando na pista os 2. 4 aninhos. 4 aninhos. Meus irmãos, quando nós temos uma vida de oração, qualquer aflição, qualquer dificuldade, a sua primeira reação não vai ser se desesperar, vai ser cair de joelhos. Senhor Deus, tenha misericórdia, me ajuda, abra a porta, aonde está, o que eu faço. Mas quando a gente não tem uma vida de oração, se desespera. Procura o homem ao invés de procurar o Senhor. O Senhor sabia onde estavam aquelas crianças. Eu não sabia, o conselho, a polícia, ninguém sabia, mas o Senhor sabia. E Ele sabe de todas as coisas. Meus amados irmãos, por que precisamos orar? Porque a oração, ela é verdadeiramente eficaz. Que Deus nos abençoe. Amém? Que o Senhor nos encoraje a viver vida de oração. Jovens de oração. Casais, famílias, para a glória do Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos. Pai Santo, Pai de amor, nós reconhecemos, como aprendemos hoje, a nossa total dependência do Senhor. E reconhecemos hoje de que oração foi otorgado, é uma prerrogativa do Senhor a nós. Somente os teus filhos têm uma via aberta diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, os que são lavados pelo sangue de Jesus têm um sumo sacerdote
aquele que pode compadecer-se da nossa necessidade. Ó Pai, ajuda-nos a usufruir deste privilégio, ó Pai, desse recurso tão poderoso, e nos ajuda verdadeiramente a experimentar na nossa vida, na nossa família, a eficácia da oração. Assim como muitos já têm experimentado, hoje à noite, se há alguém que ainda não tem tido esta disciplina de todos os dias se revestir com o Senhor, ou qualquer horário do dia, que esta vida que está nos ouvindo em casa ou aqui, possa sair daqui decidido a ter um encontro com o Senhor de qualidade, por meio da oração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém